meus amados irmãos, bom dia a todos. Pela misericórdia de Deus, hoje estaremos ministrando a Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição 10, tem sido uma bênção da parte de Deus, principalmente nesse momento de dificuldade que todos estamos enfrentando. Deus ele tem falado e usado seu povo para confortar os corações, tanto dos seus servos quanto das pessoas seculares. E por isso nós somos gratos a Deus por tudo quanto Ele tem feito. Iniciaremos a nossa lição, mas antes eu gostaria de ler um versículo do próprio Neemias, que está no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 8 e 9, que diz assim: Lembra-te, pois, agora da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que eu... e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá eu os ajuntarei e os farei ao lugar, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu povo. Amados, eu li esses dois versículos porque vamos falar muito sobre Neemias e sobre trabalhar e vigiar. O interessante desses versículos é que Neemias era copeiro do rei. Ele não tinha, assim, tecnicamente, ele não tinha habilidade para fazer o que ele foi chamado para fazer. O que ele propôs no seu coração de fazer. Mas o que nos chama a atenção, se você voltar lá atrás, em Êxodo, quando Deus está propondo a Moisés e incentivando o povo a fazer um templo para ele habitar, ele fala que ali ele prepararia as pessoas e colocaria o seu espírito no coração de alguns irmãos, os quais ele teriam sabedoria da parte de Deus para realizar aquele trabalho. Em esculpir ouro, prata, cobre e fazer segundo conforme Deus queria. E o que me leva a pensar que Deus ele fez o mesmo com Neemias. Neemias era copeiro. Mas quando ele soube da situação de Israel, quando ele soube que as pessoas que tinham ficado em Israel, em Jerusalém, que os muros tinham caído, que as pessoas estavam passando fome, dificuldade, aperto, ele se entristeceu, chorou, e depois ele se lembrou dessa promessa que Deus tinha feito. Se teu povo transgredir, o Senhor vai espalhar o povo. Seria perseguido, o povo sofreria as consequências do seu pecado. Mas se o povo se convertesse, então Deus enviaria e ajuntaria o povo do cabo do céu até os confins da terra. Quando ele lembrou disso, ele tomou a atitude de buscar a Deus. Iniciaremos a nossa lição então com um texto base que se encontra em Neemias, capítulo 13, capítulo 4, verso 13 a 18. Pelo que nos lugares baixos por detrás do muro e nos lugares abertos dispus o povo segundo suas famílias, com as suas espadas, com suas lanças e com seus arcos. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e planejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Quando os nossos inimigos souberam que nós tínhamos sido avisados e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um para a sua obra. Desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra e a outra metade empunhava as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que estavam edificando o muro e os carregadores que lavavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com outra segurava sua arma. E cada um dos edificadores trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. E o que tocava a trombeta estava no meu lado. Interessante, irmãos.
ultimamente eu tenho feito o trabalho de pedreiro, né? E é um contexto totalmente diferente, trabalhar e ao mesmo tempo vigiar. Então vamos orar a Deus, pedindo que o mesmo Ele faça segundo a vontade dele, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, na Tua presença, Deus, queremos Te pedir encarecidamente que o Senhor direcione, ó Pai, esse estudo bíblico segundo a Tua palavra e o Teu querer. Ó Deus, de mim não tenho nada para oferecer aos Teus servos, mas creio na Tua misericórdia, no Teu poder, que será derramado sobre cada uma das pessoas que estão nos ouvindo. Os tempos não têm sido fáceis, Senhor. A dúvida muitas vezes tem pairado em nossos corações, mas pedimos que o Senhor continue conosco, nos fortalecendo e guiando segundo a Tua vontade, o Teu querer e a Tua misericórdia. Fala conosco, Senhor, aquilo que precisamos ouvir, não o que queremos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Desde já eu quero mandar um bom dia à minha cunhada, Elisângela Antunes, a Lila, o irmão Domingos também, bom dia, irmão. O Ailton também, o nosso pastor, que pela misericórdia de Deus tem dado essa oportunidade para que nós venhamos compartilhar do amor do Senhor e a todos quantos estão nos ouvindo. A lição tem por título Trabalhar e Vigiar, irmãos. Trabalhar e vigiar. E como nós acabamos de ler, como a Fernanda acabou de ler, o interessante disso tudo é que Neemias, como um copeiro, quando ele se entristeceu, quando ele viu que havia necessidade de tomar alguma decisão, de fazer alguma coisa, a primeira coisa que ele fez, ele vai e chora aos pés do Senhor. Ele chorou, ele lamentou e ele buscou de Deus. Então, com isso, aprendemos que a primeira coisa que devemos fazer quando estamos passando por momentos difíceis é buscar ao Senhor, é clamar a Deus, é buscar da parte de Deus alguma alternativa para que nós venhamos ter condição de enfrentar aqueles momentos difíceis. E com isso, quando nós buscamos a Deus, vem a primeira atitude. A gente precisa se levantar. Neemias se levanta, pede autorização ao seu Senhor para que pudesse ir lá restaurar o muro. E assim começa essa parte da vida de Neemias. A lição se inicia assim. Nesta lição, iremos notar que Neemias está trabalhando a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. A cidade havia sido tomada pelos babilônicos, seus muros derrubados e suas portas queimadas. Muros trazem a sensação de segurança, de proteção nas cidades antigas. Nas cidades antigas, os muros eram imprescindíveis para se avaliar o grau de segurança de seus habitantes. Os muros são necessários, irmãos. É necessário porque traz a sensação de segurança e de fato deixa a cidade mais segura. E naquela época existiam muitas guerras, as nações se enfrentavam em determinadas épocas e muitas vezes elas eram invadidas. E quando o povo de Israel optou por abandonar os caminhos do Senhor, eles se tornaram frágeis. Eles ficaram frágeis e assim foram sitiados pelos babilônicos. A Babilônia foi, invadiu o povo de Israel, derrubou os muros e queimou os portões. Nesses últimos dias, nós temos visto em nossas igrejas, quando eu digo as nossas igrejas, não é só da denominação batista, mas da igreja do Senhor em geral, muitas congregações com os muros derrubadas, as portas foram queimadas, e há necessidade de levantar-se pessoas da parte de Deus, dispostas a fazer a vontade de Deus, e se derramar nos pés do Senhor, para assim iniciar a reconstrução dos muros. E quando eu falo muro, irmãos, eu não estou falando apenas da parte física da coisa. Não só na nossa denominação, mas em muitas outras, nós temos observado muros que foram derrubados, as pessoas estão apreensivas, aflitas, muitos irmãos estão sentindo um certo receio por falta de dinheiro, falta de emprego, acuados por uma pandemia que parece não ter fim, políticos que, ao mesmo tempo que dizem que se interessam pelo povo, que os elegeram,
se afastam das promessas que foram feitas antes de se reeleger. Vemos desvios de verbas públicas, vemos pessoas morrendo em hospitais por falta de assistência, médicos desesperados porque não sabem como lidar com essa situação, não têm sido orientados. O nosso sistema de saúde praticamente em colapso. E tudo isso traz um certo receio para as pessoas, para nós, não só cristãos, mas como pessoas que ainda não alcançaram da parte de Deus, não buscaram da parte de Deus a salvação em Cristo Jesus. E todas essas coisas trazem uma certa aflição no coração dos servos do Senhor. O que podemos fazer para lidar com essa situação? Como podemos nos colocar diante disso? E a lição inicia justamente falando disso. Primeiro tópico, primeiro ponto, que até aqui não está na lição, que foi falado na semana passada pelo nosso pastor Silvio. Primeira coisa que devemos fazer é tomar uma postura diante de Deus. É crer que, independente das situações, seja ela boa ou ruim, Deus ele está no controle de tudo. E o mais interessante é que, além de estar no controle, ele está ao nosso lado. E disposto a nos escutar, a consolar os nossos corações e nos fortalecer. E não sei se os irmãos já perceberam, mas já aconteceu comigo, de quando está passando por uma dificuldade. Quer ver um exemplo? Às vezes você está precisando de um dinheiro e tem que ser para aquela hora. Às vezes você pede dinheiro a todo mundo que você conhece e não consegue de ninguém. Quando não consegue de ninguém, você vai buscar Deus. Senhor, tu sabes da minha necessidade. E às vezes Deus vai e muda aquela situação. Mas no caso de Neemias, ele fez da forma correta. Ele se ajoelhou nos pés do Senhor. Ele buscou da parte de Deus. Ele clamou ao Senhor, ele chorou. Ou seja, ele foi buscar de quem realmente podia ajudar. E como tem sido a tua vida? Você tem buscado da parte de Deus? Você tem orado? Ou tem sido frio as madrugadas para você levantar e orar? Você tem tido tempo de buscar o Senhor? Você tem tido tempo de apresentar as tuas dificuldades a Deus? Você tem pedido a Deus para reconstruir os muros da tua família, o muro do desemprego, da dificuldade que você está passando, que está assolando a tua vida? Você já se perguntou a Deus se tudo isso que você está enfrentando é consequência de alguma decisão errada que você tomou na tua vida? E quando você falou com Deus, que Ele disse assim, olha filho, te levanta, toma a posição, começa a trabalhar, que eu vou te ajudar. O que foi que você fez? Vamos ler nessa lição, vamos entender nessa lição o que Neemias fez. Como um homem de Deus que se preocupa com o seu povo, ao tomar conhecimento de tamanha desolação e sofrimento, Neemias lamenta, chora e se levanta para agir e trabalhar. Você já chorou nos pés do Senhor? Se já chorou, está na hora de se levantar agora. Por analogia, como a igreja do Senhor, precisamos reconstruir os muros espirituais de nossa sociedade devastada, sucumbida ao poder do pecado. Para assumirmos tal compromisso, necessitamos ousadamente ter uma espada à mão e executar o trabalho com outra mão. Não devemos descuidar do trabalho, confiado a nós, de pregar o evangelho da salvação em Cristo e sermos vigilantes contra as astutas ciladas do inimigo, no poder do Espírito Santo. E para a glória de Deus, precisamos já agir em duas frentes: trabalhar e vigiar. E vai ser justamente sobre isso que nós vamos estar falando. Sobre trabalhar, mas também vigiar. E muitos cristãos têm pecado nisso, irmãos. A gente tem trabalhado, às vezes a gente se levanta para fazer a obra do Senhor e não vigia. Não vigia nas atitudes, não vigia nas palavras, não vigia no comportamento. E quando afrontado, quando
questionado muitas vezes pelo seu comportamento cristão, ele fica chateado e acaba se desvirtuando dos caminhos do Senhor. O primeiro ponto é trabalhar. Versículo 13. Fernanda, você leu o versículo 13 para nós? Pelo que nos lugares baixos, por detrás dos muros, e nos lugares abertos, dispus o povo, segundo suas famílias, e com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Primeiro ponto. Neemias, ele se ajoelhou dos pés do Senhor, chorou e buscou da parte de Deus uma solução. Encontrando da parte de Deus uma solução, ele se levantou e foi até o seu Senhor e pediu autorização para poder voltar e reconstruir o templo. Reconstruir um elo que foi quebrado, reconstruir a comunhão que eles tinham com Deus. Porque com a reconstrução do templo, o povo iria clamar ao Senhor. Clamando ao Senhor, arrependeria-se dos seus pecados e Deus voltaria a amparar o povo. Quando ele conseguiu tudo isso, aí vem a parte difícil. Imagina que você está na igreja, Deus ele coloca em seu coração o intuito de realizar algum trabalho. Você sente a necessidade de fazer aquilo, faz o planejamento, coloca nas mãos do Senhor, Deus te dá a condição de trabalhar, aí vem a parte difícil, o trabalho. Trabalhar não é fácil, irmãos, na casa do Senhor. Eu conheço inúmeras pessoas que iniciam um projeto e param pelo caminho, por causa do trabalho que é árduo. E Neemias não. Ele pegou aquilo como uma oportunidade de reconstruir a comunhão que o povo tinha perdido com Deus e usou de mola propulsora para continuar a obra. É importante observar que Neemias põe as famílias para trabalhar, cada qual diante de sua própria residência. Com esse ato, Neemias se mostra um exímio estrategista. As famílias trabalhavam a reconstrução dos muros, os quais estavam derrubados imediatamente à sua frente. Logo, não havia problemas quanto à locomoção até a área de trabalho. Um dos primeiros atos de Neemias, assim, usados por Deus, se Neemias era copeiro, ele tecnicamente não devia entender. Aí olha quando você tenta fazer a obra do Senhor, quando você se levanta para andar de acordo com a vontade de Deus, olha o conhecimento que o Espírito Santo coloca no seu coração. Deus ele tocou no coração de Neemias e falou assim, olha Neemias, vamos reconstruir, mas cada família reconstrui sua parte. Então, se cada família começava a construção do muro em frente à sua casa, ele não precisava ter trabalho com locomoção, com comida e transporte, essas coisas todas. Então, iniciou-se assim a construção do muro. Com efeito, todos poderiam ter sempre os olhos sobre a sua casa e sobre as suas posses. Com tudo isso, as pessoas conseguiam vigiar a casa e vigiar também as posses. Porque a fome em Israel, em Jerusalém, naquele tempo era tão grande que se a pessoa se ausentasse por algum tempo, podia ser que fosse roubado por invasores, sequestradores e malfeitores. Imagina uma cidade já toda cheia de problemas, sem nenhum policiamento, então bandidos ficavam, eles ficavam a mercê de bandidos, pessoas se reuniam para continuar saqueando. Então, quando Neemias tomou essa decisão, disse, não, vocês, cada um vai consertar em frente da sua própria casa. A pessoa tinha condição de trabalhar e ainda vigiar as posses que tinha. Assim, famílias trabalhando unidas fortaleciam os laços entre si e tinham a agradável sensação de estar lutando para o bem de todos. Com isso, irmãos, uniu-se mais as famílias. Você tem feito isso? Você tem chamado os seus familiares para lutar junto com você, para reconstruir o templo? Eu não sei se já aconteceu com os amados irmãos, acontece muito em casal. Às vezes quando a gente está passando por uma dificuldade num relacionamento, aí a gente se ajoelha, começa a clamar a Deus, e em vez de pedir a Deus uma solução, começa a apontar os defeitos dos outros para Deus. Ah, Senhor, meu marido, só a tua misericórdia faz isso, aquilo, outro. Aí o marido a mesma coisa, minha mulher, Senhor, está praticamente desviada dos teus caminhos. Mas aqui foi diferente.
As famílias se juntavam para a reconstrução do muro. Como servo do Senhor, irmão, você tem a obrigação de juntar com a tua esposa, com o teu filho, com os teus familiares e apresentar o problema. Olha aqui, ó, a gente está com dificuldade nisso, nisso, nisso e nisso. E todos juntos, numa só oração e coração, vamos clamar a Deus de sabedoria, que certamente Ele vai restaurar a condição da nossa família. Com isso, irmãos, a comunhão com Deus não fica limitada a um indivíduo, mas abrange a toda a família, fazendo com que a sensação de segurança e de que todos estão lutando por um bem maior fortalece ao coração. O muro reconstruído diante da casa significava que a família estava protegida, segura, inalcançável pelo inimigo. Quando nós conseguimos construir os muros em torno da nossa família, significa que nós estamos tendo proteção de Deus contra o inimigo. Neemias deixa bem clara essa visão no verso 14. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e planejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. A luta, irmãos, não era uma luta individual. A luta que nós estamos enfrentando hoje contra a pandemia, contra as dificuldades, olha a nossa irmã Dionete aí, fica na bênção, irmão. A luta que nós estamos enfrentando hoje não é só individual, não é uma luta individual, não é uma coisa que nós nos ajoelhamos e pedimos a Deus: ó Senhor, abençoa a minha vida. Não. A luta é a nível nacional, irmãos. A união do povo de Deus, ela tem que ser num só coração, num só pensamento. Hoje em dia, nós vemos a divisão do povo de Deus até em meio a essa dificuldade. O povo, ele se reuniu. Os irmãos estavam lutando, não só pelas suas vidas, mas estavam lutando pelos seus filhos, filhas, mulheres, pelas suas casas. Eles se juntaram nesse pensamento. Mais do que nunca, precisamos compreender que estamos lutando por nós e nossas famílias. Os muros que cercavam e protegiam nossas famílias têm sido derrubados. Valores que outrora eram caros têm sido desprezados numa cultura influenciada pelo socialismo, hedonismo, iluminismo, narcisismo, marxismo e tantos outros ismos que tem por aí. O autor colocou bem. Valores têm sido mudados. As pessoas perderam os valores. As coisas que antes a Bíblia nos falava que era errado, parece ser certo no dia de hoje. As coisas que antes era certo, parece estar errado. Então, o mundo está praticamente de cabeça para baixo. E os cristãos, o povo de Deus, muitas vezes tem até sido influenciado por esse povo. Em vez de se levantar num só pensamento, junto com Jesus Cristo, para lutar contra essas coisas, não. Tem se levantado para se unir às coisas que não são de Deus e muitas vezes tem enfrentado os servos de Deus. Quantas e quantas igrejas não têm se rendido a essa moda, a esse modismo, as coisas que são contrárias de Deus, a promiscuidade, a prostituição e assim sucessivamente. Tem igrejas até que propõem reformar a Bíblia como se Deus, de alguma forma, de algum jeito, tivesse limitado seus pensamentos e a palavra de Deus não se renovasse a cada dia. E é contra isso que o povo de Deus está lutando. Não sei se vocês perceberam, mas nos últimos dias temos focado tanto na pandemia que muitas vezes esquecemos de nossa vida espiritual. Perdemos tanto tempo vendo a quantidade de pessoas que faleceram, a quantidade de pessoas que estão doentes, que nos esquecemos de orar a Deus pedindo proteção não só por nós, mas pelos nossos familiares, vizinhos e amigos. Não que esteja errado você buscar da parte de Deus, aliás, buscar conhecimentos seculares, assistindo um jornal, uma coisa ou outra. O que não pode é você deixar seu coração ficar abalado mediante tudo isso. Como cristão, não, irmão. Como pessoas físicas, sim. A carne é fraca. Mas como servo que ora, o Espírito Santo de Deus nos fortalece.
Nossa luta em defesa da família, conforme instituída por nosso Deus, deve ser constante. Nosso trabalho para defendê-la deve ser hércules. A vida cristã é uma vida de serviço. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, nos diz isso. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes e constantes, irmãos. Firme e constante. Quando Paulo ele frisa essa parte firme, quer dizer que você tem que estar sempre de pé, sempre buscando, sempre orando, sempre dialogando e em comunhão com Deus. Constante é que você não pode vacilar. Muitas vezes nós iniciamos um trabalho forte, cheio de vontade, mas durante o nosso trajeto, a dificuldade nos faz fraquejar, andarmos devagar e, consequentemente, duvidarmos de nossa vida diante de Deus. Paulo ele nos encoraja ao trabalho cristão. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sempre com muita vontade de fazer o trabalho de Deus, sabendo que o nosso Senhor, o trabalho de vocês não é em vão, que no nosso Senhor o trabalho nosso não é em vão, porque o próprio Jesus afirmou que quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o seu reino. Aquele que inicia o trabalho de Deus não é apto para o reino dele. Está lá em Lucas capítulo 9, verso 62. Jesus, porém, lhe respondeu: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O servo de Jesus trabalha enquanto é dia, porque a noite vem, e quando não vai mais trabalhar. O trabalho cristão não se restringe a esse mundo. Amados, você tem que fazer a obra de Deus enquanto é dia, enquanto você ainda é novo, enquanto você tem condições. A minha avó, com 70 e poucos anos, ela cheia de disposição de fazer a obra de Deus, e ela sempre falava a mesma coisa. Quem dera que eu tivesse conhecido a Deus mais nova, que eu tivesse tido mais tempo de fazer a obra do Senhor. E hoje nós temos esse tempo, temos essa possibilidade, mas os tropeços da vida muitas vezes não nos deixam fazer a obra de Deus como ela tem que ser feita, da forma que ela deve ser feita. Vamos iniciar o segundo tópico agora, que é um dos tópicos assim mais maravilhosos que tem, principalmente falar sobre ele, porque é uma coisa que muitas vezes nós nos esquecemos. Até as pessoas que buscam mais de Deus às vezes se esquecem disso. O segundo tópico ele fala sobre vigiar e tem como base os versículos 16 a 18 do que nós lemos. Desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra e a outra metade empunhava as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que estavam edificando o muro e os carregadores que lavavam as cargas, cada um com uma mão fazia uma obra e com outra segurava sua arma. E cada um dos edificadores trazia a sua espada à cinta. E assim edificavam, e o que tocava a trombeta estava do meu lado. Você já ouviu a expressão quando Deus manda, ele se responsabiliza? Muitos cristãos usam isso de base para não fazer a obra do Senhor de todo jeito, não buscar da parte de Deus. Agora imagina só, você toma da parte de Deus, você recebe da parte de Deus a oportunidade de poder trabalhar na obra dele. E com isso você coloca no coração de que Deus está contigo, então você não precisa se preocupar com mais nada. Aí de repente você começa a trabalhar na obra do Senhor. Aí daí o inimigo se levanta contra ti. E o que é que você faz? Olha que coisa interessante. Quando Neemias soube que haveria invasão, que os inimigos se levantariam para atrasar a construção do templo, sabe o que é que ele fez? Ele preparou os seus servos para a luta. A Bíblia nos relata nesses versículos que foram lidos que os seus servos trabalhavam com a mão e com a outra segurava a espada. Olha que coisa interessante. E sabe o que é mais interessante, irmãos? A Bíblia não relata que a obra foi atrasada com isso. As pessoas tinham que trabalhar segurando uma arma.
para poder se defender dos ataques do inimigo. E ainda assim eles não pararam a obra dele. Isso é vigiar. Isso é você confiar em Deus. Isso é você estar disposto a dar sua vida pela obra do Senhor. É você acreditar que a tua função é trabalhar, mas também vigiar. Naturalmente, quando nos dispomos a trabalhar, o inimigo se levanta para nos impedir. É fato que, ao desejarmos nos envolver e trabalhar na obra do Mestre, alguns entraves surgirão tentando nos desestimular e demover os nossos desejos. Não raro, depositamos nossas expectativas em pessoas para nos estimular e encorajar. Na verdade, muitas vezes se levantam para fazer oposição. Você tem colocado a tua vida nos caminhos do Senhor e esperado Ele resolver, ou tem colocado e tem se levantado para a batalha? Aqui o autor diz que muitas vezes colocamos nossas expectativas em pessoas para estimular a nos encorajar. Mas na verdade muitas vezes se levantam para fazer oposição. Amados, a Bíblia diz que Jesus Cristo ele falou assim para nós, olha, eles perseguiram a mim, imagina vocês. E ainda diz mais, olha, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando você ouve, quando você lê que Cristo, o próprio Cristo diz assim, no mundo tereis aflição, o que você entende por isso? O que você entende? Que você vai trabalhar na obra do Senhor e vai estar tudo bem? Que você vai trabalhar na obra do Senhor e vai estar tudo certo? Amados, se tiver tudo bem, se tiver tudo certo, se não tiver oposição, tem alguma coisa errada. Ou o trabalho que você está fazendo não está certo, ou não é de Deus. É simples assim, não tem meio termo. Para você se levantar e reconstruir os muros da tua vida, da tua família, da tua vida espiritual, da tua comunhão com Deus, os inimigos vão se levantar contra você. Satanás ele vai se levantar contra você. E se você não tiver com uma mão trabalhando na obra do Senhor e com a outra mão vigiando, pronto para a batalha, certamente você vai cair. Aí você vai pensar que foi Deus que te abandonou, quando na verdade você que não estava vigiando, quando na verdade nós que não estávamos vigiando. Quando Neemias iniciou o seu trabalho, uma violenta oposição se levantou para impedi-lo. Isso nos mostra que é necessário não somente trabalhar, viu, irmãos? Não é necessário somente trabalhar, mas também vigiar. Neemias tinha plena consciência de que o trabalho a ser desenvolvido era uma grande obra e que, na intenção de impedi-la, os inimigos viriam e, por isso, a vigilância devia ser constante. A obra é grande, irmãos. A seara é enorme. O inimigo ele vai se levantar sim para se opor contra você. Sempre que você disser, olha, em meio a toda essa pandemia, temos que nos precaver sim para... A nossa irmã Maria também está conosco aí. Saudade de você também, irmã. Quando nós nos levantamos para fazer a obra do Senhor, irmãos, mesmo de frente a essa pandemia, nós tomamos os nossos cuidados. E quando as pessoas nos veem como cristão alegres, dizendo assim, Deus vai tomar conta de nós. As pessoas dizem, o cristão é maluco, isso é coisa de doido. Por isso que muito crente morre, que não sei o que, e telele e tal lá. Irmãos, quando um verdadeiro cristão diz isso, ele não está dizendo que ele não está suscetível a ser acometido por uma doença e praticamente morrer. Ele quer dizer que mesmo morrendo, ele vai estar nos braços do Senhor. Que a maior dificuldade que enfrentamos nessa vida é permanecer fiel a Deus. E mediante tudo isso, todo o resto, irmãos, é consequência. Se você vive uma vida diante de Deus e com isso você conseguir ter uma família boa, estruturada, amém. Mas se tudo se voltar contra você, você ainda tiver Cristo na tua vida e cair de um momento para outro morto, você perder a vida, certamente você acordará diante de Deus, acolhido pelos braços de Jesus. Neemias ele não tinha dúvida de que a obra precisava ser feita. E não tinha dúvida que precisava lutar para que a obra fosse construída e concluída. E com isso ele colocou todo o seu esforço, todo o seu empenho, a ponto de trabalhar com uma mão e com outra está com uma arma, está com a espada, está com a lança. E nós muitas vezes nos esquecemos dessa parte, achamos que servir a Deus é só alegria.
A alegria vem do Espírito Santo de Deus, irmãos. A alegria vem em saber que a toda dificuldade, Cristo está ao nosso lado. Não é que você não vai chorar, é que Ele vai estar do teu ladinho consolando as tuas lágrimas. Certamente inimigos internos e externos se levantariam tentando impedir a realização. Os ataques virão e precisamos estar vigilantes para nos defendermos de nós mesmos. Defendemos dos mesmos. Amados, ataques externos, mas também internos. Às vezes é uma pessoa da igreja que se levanta e você tem que estar vigilante, sabendo quem você serve. Às vezes é um esposo, uma esposa, um filho, um vizinho. Pessoas que amamos, pessoas que esperávamos que estivesse do nosso lado. Imagina só, uma vez um pastor amigo meu, ele falou que o diabo ele trabalha nas nossas vidas tirando um grão de açúcar por quilo. Imagina, se você pegar um quilo de açúcar e tirar um grão, você percebe? Mas se fizer isso constantemente e nunca parar de tirar, um dia o saco vai esvaziar. E é assim que ele trabalha na nossa vida. Infelizmente, o diabo tem uma paciência que muitas vezes nós cristãos não temos. Ele insiste em nos derrubar. O diabo já está derrotado, mas ele quer nos derrotar. E nós já somos vencedores pelo sangue de Cristo e muitas vezes nos fazemos derrotados, porque não nos levantamos para lutar. A única batalha que o cristão perde é aquela que ele nem luta. A palavra de Deus nos lembra que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Está lá em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão e procurando a quem possa tragar. A nossa luta, irmão, como tem lá em Efésios capítulo 12, verso 6, não é contra a carne e o sangue. 6:12, sim. Não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Você não está lutando contra os teus familiares, que muitas vezes são usados pelo inimigo para tentar te afastar dos caminhos do Senhor. Você não está lutando contra aquele vizinho que, por não conhecer a Deus, ele afronta você como servo do Senhor. Você não está lutando contra aquele moço que fechou você no trânsito. Não. A tua luta é contra Satanás, que tenta desvirtuar você dos caminhos do Senhor. Nosso mestre nos alertou que devemos vigiar e orar para não entrar em tentação. Pode o espírito estar pronto, mas a carne ela é fraca. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Isso está lá em Mateus 26:41. Cristo, ele diz assim, olha, vigiai e orai, para não entrar em tentação. Cristo ele nos alerta a orar para que a gente nem entre em tentação, irmão. Porque a carne é fraca, apesar do espírito estar pronto. Nossa vigilância espiritual precisa ser apurada, precisa ser refinada, para que o pecado não tenha domínio sobre nós. E os anseios dessa vida não nos envolva de tal maneira que nos levem a ficar desapercebidos e desesperados quanto à vinda do Senhor. Viu? A gente tem que estar apurados, espiritualmente falando. Nós temos que estar envolvidos na obra do Senhor, para que os anseios dessa vida não desvirtuem você da vinda de Cristo. E quando passamos por um monte de dificuldade, a gente esquece que falta pouco o nosso mestre voltar. Os sinais da sua vinda estão se apresentando, porém não sabemos quando ele virá. Precisamos estar preparados para o encontro com ele, a fim de que nos encontre de pé. Amados, eu tenho 36 anos. Desde que eu tinha, 6 anos, eu ouvia falar da vinda de Cristo. E até agora ele não voltou. E isso faz com que muitas pessoas tenham dúvida, né? É pouco tempo comparado com algumas pessoas que estão nos escutando. Mas uma coisa eu posso te afirmar com toda certeza. Com toda certeza mesmo. Mesmo Cristo não tendo vindo, os sinais da sua vinda nunca foram tão visíveis. Os sinais da volta de Cristo nunca tiveram tão fortes. Os versículos que diz que filho se levantará contra pai e pai contra filho nunca fizeram tanto sentido como tem feito agora.
Quando diz que nação se levantará contra nação, fome, peste, guerra, rumores de guerras, nunca fez tanto sentido quanto tem feito agora. De aproximadamente uns 20 anos para cá, a prostituição ela aumentou em níveis absurdos. As coisas que antes pareciam erradas parecem ser certas hoje. E as coisas que são certas parecem ter ficado ultrapassadas. E isso são sinais da vinda do Senhor, irmãos. Vamos entrar agora na nossa conclusão, que diz assim: apatia. O esfriamento espiritual tem acometido a igreja. Entendamos, como Neemias, que a obra na qual estamos a realizar é grandiosa e que estamos muito separados. Há muito por fazer e o desafio imposto a nós nesse tempo é o de comprometimento total na reconstrução dos muros de uma sociedade caída, carente da graça salvadora de Jesus Cristo. Maria, tá falando que tá baixo, não tô conseguindo ouvir. Ver com o restante dos irmãos, pede para dar um ok. Eu gostaria de pedir aos amados irmãos, se o vídeo estiver muito baixo, você dá um ok, porque a nossa irmã Maria, lá do Rio de Janeiro, ela está falando que tá meio baixo, ela não está conseguindo entender, então eu queria saber se o problema é só lá ou é aqui, para eu tentar resolver aqui também, no volume do telefone. Normal. Vamos tentar aumentar aqui, irmão, o máximo que der. Então, irmãos, a nossa dificuldade hoje é poder unir as igrejas do Senhor para apresentarmos a Cristo. Apresentarmos Cristo a uma sociedade que foi caída, que perdeu os caminhos do Senhor, perdeu a virtude de poder ser chamada de imagem e semelhança de Deus. Uma sociedade cujos muros, os muros da família, os muros dos conceitos de Deus foram destruídos. Uma sociedade carente da graça salvadora de Jesus Cristo. Essa é a nossa maior dificuldade. Como cristão, você precisa refletir a imagem do Espírito Santo de Deus. Certamente que ao assumirmos tal postura, o inimigo se levantará e lançará armadilhas, tentando nos fazer desistir. Certamente, quando você se levantar para fazer a obra do Senhor, o inimigo vai se levantar para tentar fazer você desistir. Então, nossa vigilância precisa ser redobrada para identificarmos tais armadilhas e nos defendermos dessa, atacando-as com a única arma de ataque que Deus nos deu, a espada do Espírito, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do Espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Está lá em Hebreus, irmãos. Então nós devemos redobrar a nossa atenção, nós devemos ficar alertas mediante as ciladas de Satanás e combater toda essa diversidade com a única arma que nós temos, que é a palavra do Senhor. Nesse tempo de relativismo, a verdadeira Igreja de Cristo proclama a Bíblia Sagrada como palavra de Deus e sua única regra de fé e conduta. A única regra de fé e conduta que nós temos é a palavra de Deus. Então, é ela que temos que apresentar à sociedade. É a palavra do Senhor que nós devemos apresentar ao povo para que eles entendam que é carente da graça de Deus. Amém, irmãos? Com isso, nós concluímos o nosso estudo de hoje. Desde já agradeço ao nosso pastor Silvio pela oportunidade. Agradeço aos amados irmãos do Rio de Janeiro. Estou com muita saudade de vocês. Que Deus continue vos abençoando. Agradeço a Deus pela oportunidade de poder compartilhar do seu amor. E vamos estar orando para que Deus ele continue nos abençoando. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra. Que nós venhamos a escondê-la em nossos corações para não pecar contra ti. Nos ajuda a permanecer firmes na tua presença, Senhor, em meio a todas essas dificuldades. Nos ajuda, ó Deus, a ficarmos atentos para poder trabalhar na tua obra, mas também vigiar para que não venhamos cair em tentação. Nos ajuda, ó Deus, em meio a todas essas dificuldades, ó Pai, que têm surgido no mundo, para permanecermos fiéis a ti. Abençoa cada um dos teus servos que nos escutou essa da manhã e também aos que não puderam estar conosco, Senhor. Que em nome de Jesus
a tua palavra, ó Pai, venha estar presente no coração de cada um deles. Se porventura, ó Pai, acontecer alguma coisa no qual impediu-os de estar presente, ó Pai, nesta manhã, que o Senhor venha estar resolvendo, segundo a tua vontade, a vida de cada um deles, para que os mesmos venham ter oportunidade de estar conosco à noite, Senhor. E que cada um deles, ó Pai, se porventura tiver algum problema de estar na tua presença, que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha estar falando aos corações dele, a fim de os fortalecerem na tua palavra. É isso que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus.